Bom, gente, bom dia. Sou a Cláudia, professora de Física, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso conteúdo da segunda parte do segundo bimestre. Na primeira parte do segundo bimestre, nós falamos um pouco sobre ondas luminosas, em especial o efeito que elas produzem em lentes, que é o efeito devido ao fenômeno de refração. Então, essa onda luminosa passa por lentes, sofre refração, e aí nós discutimos um pouquinho como que essas ondas luminosas se comportam dentro dessas lentes, né? Aí falamos sobre lente convergente, divergente, côncava, convexa e assim por diante. Foco da lente, o vértice da lente, distância da imagem, distância do objeto, imagem real, imagem virtual. Discutimos bastante esses conceitos. A ênfase dada nessa primeira parte do conteúdo foi a ênfase para as ondas visíveis. O nosso olho enxerga uma quantidade limitada de ondas. Então, a luz é uma onda, como nós já discutimos isso, e o nosso olho não consegue absorver todas as ondas existentes. Existem as ondas mecânicas, que é óbvio, o nosso olho não consegue absorver, mas existem as ondas eletromagnéticas, que o nosso olho consegue absorver um pequeno intervalo. Só que existe muito mais coisa que o nosso olho não consegue absorver e que também é onda eletromagnética. A esse conjunto de ondas eletromagnéticas que o nosso olho consegue ou não absorver, todas essas ondas eletromagnéticas juntas, é o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Então, espectro eletromagnético é a junção de todas as ondas eletromagnéticas existentes, que podem ser visíveis ao olho humano ou não. Por que eu enfatizei a questão do olho humano? Porque existem outros seres que são sensíveis a essas ondas eletromagnéticas, que conseguem ver coisas que a gente não consegue ver. Então, o nosso olho, o olho humano, ele tem limitações. Aí talvez você esteja pensando, claro, você está falando daquela pessoa que tem uma necessidade especial na visão, que tem uma deficiência na visão. Não. Para essa aula, nós estamos tratando com pessoas normovisuais. O que é normovisuais? É que enxergam de maneira normal, comum, frequente, que não tem nenhum problema aparente de visão. Eu, teoricamente, eu já não me enquadro nesse caso, porque eu não sou normovisual. Eu tenho um problema de visão. Tanto é que eu uso lentes, não é? Então, quem usa lente não é normovisual. Às vezes a gente acha que só a pessoa que é cega tem problema de visão. Qualquer pessoa que usa óculos tem problema de visão. Problemas de hiperfotossensibilidade. A palavra é bonita, né? O que significa isso? Significa que a pessoa tem uma sensibilidade extrema à claridade. Eu, por exemplo, se eu vou sair no sol, eu preciso de óculos escuros, me incomoda, me gera desconforto a claridade do sol intenso. Então, por isso que eu preciso usar lente um pouco mais escura. Então, é hiperfotossensibilidade, é uma sensibilidade excessiva à luz. Então, a gente pode pegar uma aula só para discutir esses problemas de visão. Hipermetropia, miopia, astigmatismo, catarata, que tipo de lente? Lente convergente, divergente. Isso aí, nossa, tem uma gama de coisas que a gente pode trabalhar com isso, tá? Mas ainda não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula, a gente vai dar um olhar mais geral, que é a parte de espectro eletromagnético. A gente vai falar um pouco sobre essa gama de ondas eletromagnéticas que existem na natureza e podem ser visíveis ao nosso olho ou não, ok? Vamos lá? No Google Sala de Aula está disponível um material para vocês, e é esse material aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, vocês podem acompanhar, tá? Podem fazer um download, podem imprimir,
podem olhar no computador, no celular, da maneira que vocês acharem melhor. Mas o material é esse. É um resumo da parte de ondas eletromagnéticas, ou o que nós chamamos de espectro eletromagnético. A primeira ênfase que eu quero dar é que existem ondas eletromagnéticas que são visíveis, que é o que nós chamamos de luz visível, e existem ondas eletromagnéticas que não são visíveis, ok? Todas essas ondas juntas é o que nós chamamos de espectro, conjunto, abrangência das ondas eletromagnéticas. Então, quando a gente fala de espectro, a gente está falando da abrangência, do conjunto de todas elas juntas. Certo? Bom, falando um pouquinho sobre esse espectro eletromagnético, sobre esse conjunto de ondas eletromagnéticas. A primeira coisa que a gente tem que definir é que ela é formada por um campo elétrico e um campo magnético. Daí o nome ondas eletromagnéticas, tá ok? Então, ela é a junção de um campo elétrico e um campo magnético. Lá no terceiro ano, a gente vai aprofundar um pouquinho na compreensão do que é esse campo elétrico, do que é esse campo magnético. A princípio, basta a gente saber que a onda eletromagnética é formada por um campo elétrico e um campo magnético, que eles ficam se propagando de forma perpendicular, ou seja, formando 90 graus entre si. Essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. A onda eletromagnética é formada por um campo elétrico e magnético. Outra coisa que vocês precisam saber, a velocidade dela. A velocidade de uma onda eletromagnética é fixa no ar. A onda eletromagnética, seja ela visível ou não, se propaga no ar com uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Uau! Isso é uma velocidade muito grande. O som se propaga com a velocidade de 340 metros a cada segundo. A luz se propaga com a velocidade de 300.000 quilômetros a cada segundo. Então, vamos pensar um pouquinho. Enquanto o som anda 340 metros, a luz anda 300.000 quilômetros. Tudo isso no mesmo tempo, em um segundo. A gente percebe aí que a luz se propaga muito, muito mais rápido do que o som. Por isso que quando tem um trovão, primeiro você vê a luz, vê o raio, depois você ouve o barulho. Não é porque o barulho aconteceu depois. Os dois aconteceram ao mesmo tempo. Mas o som demora mais para chegar até você. O som se propaga apenas 340 metros a cada segundo. Existem aviões, chamados aviões supersônicos, que eles andam com velocidade até igual ou maior que 340 metros por segundo. Então, você teria um avião andando com a velocidade maior do que a do som. Mas você jamais vai ter um avião ou qualquer objeto que se movimenta com a velocidade maior do que a da luz. Tá ok? Lá no terceiro ano a gente entra em física moderna também, falando que a velocidade limite dos corpos é a velocidade da luz. Nada se propaga com a velocidade maior que a velocidade da luz. Ok? Bom, então vamos falar sobre essa abrangência da luz visível e da luz não visível. O que a gente olha para saber se a luz é visível ou não? A gente olha para o comprimento de onda dela e para a frequência dela. Vamos pensar no comprimento de onda. A luz visível, ela tem um certo limite. O maior comprimento de onda, ou seja, a menor frequência, lembra que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência? Então, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Então, vamos pensar no comprimento de onda e na frequência. Se eu tenho uma frequência muito pequena, o meu olho não consegue absorver. A menor frequência que o meu olho consegue absorver é a frequência da luz vermelha. Qualquer onda
eletromagnética que tenha uma frequência menor abaixo do que a vermelha é o que nós chamamos de infravermelho. Infra é abaixo. Abaixo do vermelho, infravermelho, eu não consigo ver. Meu olho não consegue absorver. O olho humano não tem capacidade para absorver, para receber ondas que têm uma frequência menor do que o vermelho. Aí, se eu for aumentando o vermelho, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, o meu olho consegue absorver ondas até a frequência do violeta. Acima do violeta, ela é chamada de ultravioleta. Então, ondas eletromagnéticas que estão acima do violeta, o meu olho não consegue ver. Só que ela não deixa de ser uma onda eletromagnética. Então, ondas infravermelho e ultravioleta, ou seja, abaixo do visível e acima do visível, são ondas eletromagnéticas. Só que o meu olho não consegue ver, meu olho não é bom o bastante para captar essas ondas, mas elas ainda são consideradas ondas. Aí elas recebem uns nomezinhos interessantes. Do vermelho até o violeta, nós chamamos de luz visível, dando destaque para a luz amarela, porque a luz do sol, ela tem uma coloração bem próxima do amarelo, amarelo claro. Então, o nosso olho, desde quando a gente abre o olho pela primeira vez, está acostumado a receber essa luz amarela. Então, o nosso olho tem uma predisposição, uma facilidade a receber uma luz amarela. Por isso que objetos de cor amarela te chamam mais a atenção, porque você, desde que você abre o olho pela primeira vez, você está acostumado a ver cores amarelas, a receber ondas eletromagnéticas na frequência do amarelo. Abaixo do vermelho você não vê, então é chamado de infravermelho. Um pouco mais abaixo desse infravermelho, você tem o micro-ondas, vou falar sobre ele daqui a pouco. E mais abaixo ainda, com frequências ainda menores, você vai ter as ondas de rádio. Aí, se você for aumentando a frequência, o violeta é o limite do que o seu olho consegue perceber. Se você tem ondas acima do violeta, vai em tereré aí, ó, hidratar, né? Campo Grandense raiz, hidrata com tereré. Tá bom esse tereré. Uma erva boa. Bom, então acima do violeta, você vai ter uma luz que você não consegue ver, mas ela está lá. Raios ultravioleta. Vou falar sobre eles daqui um pouquinho. Acima do raio ultravioleta, você tem o raio X. E se eu aumentar ainda mais a frequência, você vai ter os raios gama. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre eles de uma forma mais específica? Vamos lá. Tudo isso está naquele material que eu disponibilizei para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre as ondas de rádio, que são as ondas que têm menor frequência, as ondas eletromagnéticas com menor frequência. É em torno de 3.000 GHz. Essa frequência não é uma frequência muito grande, considerando ondas eletromagnéticas. Uma curiosidade sobre ondas eletromagnéticas, ela foi mais sistematizada, descoberta de uma maneira mais clara, por um brasileiro. O brasileiro chamado Roberto Moura. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu transmitir dados por meio de ondas eletromagnéticas. Então, ele foi o pioneiro aí nessas pesquisas de ondas de rádio. Olha aí o Brasil, né, sendo pioneiro em pesquisas de ponta. Através dessas ondas de rádio, você consegue transmitir dados, você consegue... com ela, você tem toda a base das telecomunicações. Então, hoje nós não teríamos TVs, celulares, toda a parte de telecomunicação, você não teria se não fossem as ondas de rádio. Interessante, né? O micro-ondas, que são ondas ainda
infravermelhas que não são visíveis, estão abaixo do vermelho, mas só que são ondas que a gente utiliza bastante. Você, com certeza, você já deve ter visto um micro-ondas, um aparelho micro-ondas. Como que funciona o micro-ondas? Algumas pessoas falam assim, ele emite calor. Resposta errada. Micro-ondas não emite calor. Isso é pegadinha. Isso é pegadinha de questão de exercício. Faz um neon piscando na coloração azul no seu quarto, né? Para mostrar, para lembrar que micro-ondas não emite calor. Aí você fala, professora, peraí. O micro-ondas esquenta o alimento. Então, como que ele consegue esquentar o alimento se ele não emite calor? Funciona da seguinte forma. O micro-ondas, ele emite, como o próprio nome já diz, micro-ondas, pequenas ondas. Esse micro-ondas emite pequenas ondas. E qual foi a grande sacada do micro-ondas? O micro-ondas, ele emite ondas com a mesma frequência das moléculas de água. As moléculas de água vibram. Então, o micro-ondas vibra na mesma frequência da molécula de água. Aí, lá na primeira aula sobre ondas, nós analisamos o fenômeno de ressonância. Se eu tenho duas ondas vibrando com a mesma frequência, elas se juntam e elas ampliam a onda. Elas se somam. Então, a amplitude da onda vai ser aumentada. Vamos pensar um pouquinho em temperatura. Quando a gente for falar sobre temperatura, a gente vai descobrir que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, se eu tenho duas ondas se juntando, eu vou ter duas ondas com amplitude maior de vibração. Então, aquela molécula de água que estava no alimento estava vibrando um pouquinho. De repente, ela encontra a onda produzida pelo micro-ondas. Então, eu vou ter duas ondas. Elas vão se juntar. Então, aquela molécula que estava vibrando um pouquinho vai começar a vibrar bastante. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, essa molécula que estava vibrando com grau pequeno vai começar a vibrar grande, vai começar a vibrar muito. Então, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Eu estou aumentando a temperatura. Por isso que não é qualquer alimento que você pode colocar no micro-ondas. Você tem que colocar alimentos que contenham moléculas de água. Não façam o que eu fiz uma vez, né? Colocar uma farofa para poder ser aquecida no micro-ondas. Farofa tem pouca água. Pipocou, estourou tudo, virou uó. Tem materiais que não podem ser colocados no micro-ondas porque não tem molécula de água. Plástico seco, metais, não coloquem metais de jeito nenhum dentro do micro-ondas, porque ele tem pouca molécula de água. E no caso do metal é ainda pior, porque eles têm elétrons soltos. Os metais, eles têm uma facilidade para conduzir eletricidade. Se você agita essa molécula de metal, esse elétron se escapa, elétron em movimento gera corrente elétrica. Então, você vai ter coisas dando choque lá dentro. Vai pegar fogo, vai fazer? Então, não faça isso. Metal, plástico seco, não pode ir no micro-ondas, ok? Então, como que o micro-ondas aquece o alimento? Ele emite uma onda que vibra na mesma frequência da molécula de água. Como a maioria dos alimentos tem molécula de água, então, você, através do fenômeno de ressonância, você junta a onda de vibração da molécula de água com a vibração da onda produzida pelo micro-ondas, elas se juntam, então o alimento vai ter uma molécula vibrando com uma grande amplitude, ou seja, ele vai ter um aumento na sua temperatura. Você aquece o alimento. Beleza? Pegaram a ideia? Legal. Em relação ao infravermelho, muitas vezes você quer saber se o material está quente ou frio, só que você não quer tocar nele, porque corre o risco de você se queimar, ou você quer saber o quão quente ou quão frio aquele material está. Existem câmeras que fazem leitura de infravermelho.
Então, quanto mais vermelho está a superfície, mais quente ela está. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, nessa foto tirada com uma câmera infravermelha. A superfície do corpo do rapaz está com uma coloração mais vermelha. O teclado do computador está com a coloração mais vermelha. Por quê? Porque eles estão mais quentes. A janela não chega a estar vermelha, mas está amarela. Ou seja, ela não está muito quente, mas ela tem uma certa temperatura. Agora, dá uma olhada nas paredes, no sofá, na prateleira lá atrás. Ela está azul. Por que ela está azul? Porque ela não está quente, ela está mais fria em relação ao corpo do rapaz. Isso me mostra uma diferença de temperatura. Então, o calor também é uma onda eletromagnética, tá? Às vezes, você não consegue ver a energia que chega do Sol, você só consegue ver a luz visível. Mas tem ondas que saem do Sol que não são visíveis, mas que estão lá. Por exemplo, o infravermelho. Talvez você não consiga ver o calor, mas se você colocar a mão, vai estar quente. Ok? Isso é luz infravermelha. E a luz ultravioleta? Quem nunca, né? Ah, eu vou passar protetor solar para me proteger dos raios UVA e UVB. O que é raio UVA e UVB? São os raios ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B. O nosso olho consegue ver só até o ultravioleta. Até o violeta, aliás. Acima do violeta já é chamado de ultravioleta. Nós não conseguimos ver. Só que a nossa pele sente. Ó, parece propaganda de protetor solar, né? Os olhos não veem, mas a nossa pele sente. Vou até tomar um tereré depois dessa. O protetor solar, ele funciona como se fosse um selador. Ele sela, ele fecha os nossos poros e não deixa a nossa pele absorver os raios ultravioleta tipo A e tipo B. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque o seu olho não é bom o bastante, mas a sua pele consegue captar. Detalhe, essa onda violeta, ultravioleta, ela tem uma frequência muito grande. Agora, imagina você que está com uma célula na sua pele um pouco sensível. De repente, ela recebe o sol, esse sol vem com onda ultravioleta, seu olho não está vendo, mas a tua pele está recebendo e está absorvendo aquela energia. No momento em que essa célula vai fazer uma reprodução celular, se ela receber uma pancada de energia muito grande, que é o caso da radiação ultravioleta, corre o risco dela se reproduzir com alguma alteração, com alguma anomalia. O teu corpo vai entender isso como uma célula estranha e a própria célula do teu corpo vai tentar destruir aquela célula estranha. Isso nada mais é do que o princípio do câncer. Por isso que é importante usar protetor solar para evitar o câncer. Um dos cânceres mais comuns aqui no Brasil é o câncer de pele, por conta da grande incidência de radiação ultravioleta. Então, dica de ouro de hoje: use protetor solar para evitar a absorção da radiação ultravioleta. Ok? Claro que não existe apenas o problema da radiação ultravioleta. Existem outros tipos de câncer, mas no câncer de pele, a maneira mais comum de se pegar câncer de pele é isso, é através da exposição excessiva à radiação ultravioleta. Repito, excessiva, porque talvez você fique naquela paranoia. Ah, então nunca mais eu vou tomar sol, porque senão eu vou pegar câncer de pele. Não, o sol é bom. Ele te ajuda a produzir uma vitamina muito importante, que é a vitamina D. Essa absorção de radiação ultravioleta produz melanina na sua pele, que é o que dá coloração para a sua pele. Pessoas desprovidas de melanina, como eu, olha aqui, a branquitude da pessoa, né? Como é que faz?
Ah, acabei de derrubar meu tereré. Mas tá bom. Essa meleca que eu fiz tá aqui, depois eu limpo. Então, pessoas muito brancas têm uma sensibilidade maior para a absorção dessa radiação ultravioleta. Pessoas de pele escura, pessoas de pele negra, elas têm mais melanina, ela tem mais proteção na pele. Isso ajuda na prevenção de câncer de pele, ok? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Yes. Vamos fechar os dois últimos tipos de radiação de radiação do espectro eletromagnético. O raio-x, que é aquela onda que nós usamos para fazer exames, é uma onda muito utilizada para analisar como está a estrutura óssea, o tecido ósseo do nosso corpo. Por quê? Como ele tem uma frequência muito grande, ele tem um comprimento de onda pequeno. Então, ele consegue passar, por exemplo, pela nossa pele, mas ele não consegue passar pelo nosso osso, que é um pouco mais denso. Então, você consegue ver com uma certa nitidez satisfatória o nosso tecido ósseo, os nossos ossos. Então, vamos supor que tenha alguma fratura. Você consegue visualizar, porque você passa, essa onda consegue passar pela pele, pelos nervos, mas ela é barrada pelo osso, porque o osso é mais denso. Então, você cria imagens onde essa imagem mostra exatamente como está o seu osso. Então, ela é muito utilizada na física médica, tá? Então, o pessoal que gosta aí de radiologia, de física médica, é um ramo bem interessante para físicos trabalharem. Outra coisa é a parte de oncologia, prevenção ao câncer. Os raios gama, que são as ondas eletromagnéticas com maior frequência, são muito utilizadas para destruição de células cancerígenas, células tumorais, com tumores. Então, você pega uma onda, uma enorme energia, que só é produzida através de reações nucleares. Então, você pega essa célula nuclear, faz ela emitir uma onda com uma absurda energia, que são os raios gama. Essa onda encontra a célula cancerígena e mata essa célula. Então, quando você vê alguém com câncer, fulano está com câncer, vai passar por uma sessão de radioterapia. Esse é o procedimento. Ele recebe uma onda com energia muito grande. Essa onda tem uma frequência da ordem dos raios gama, e essa onda queima, quebra, destrói as células cancerígenas. Esse é o princípio da radioterapia, tá ok? A quimioterapia se assemelha, só que a quimioterapia são produtos químicos que que são inseridos no seu corpo. Já a radioterapia, não. A radioterapia são ondas eletromagnéticas com frequências de raios gama. Ok? Mas o princípio é o mesmo. É quebrar, é destruir as células cancerígenas. Mais uma vez, a física, a química, a ciência sendo aplicada na medicina. Tá? O pessoal da física médica aí, ó, tem um ramo bem bacana para poder abranger. Certo? Uma curiosidade sobre as ondas eletromagnéticas. Teve um físico chamado James Maxwell, ele fez 4 equações. Nós não vamos discutir as equações de Maxwell agora, mas eu acho interessante falar que das 4 equações de Maxwell, nenhuma delas foi feita por ele. Uma foi feita pelo Ampère, a outra pelo Coulomb, a outra pelo Faraday. Ou seja, ele só juntou essas equações, percebeu uma certa regularidade nelas e falou, isso aqui dá para sistematizar de uma maneira bem funcional. Essa foi a contribuição que o Maxwell deu. Só que ele acabou ficando famosinho, né? Mas as equações de Maxwell não foram feitas por Maxwell. Curiosidades aí da física. Eu quero dar uma ênfase. Bom, eu disse para você que as ondas eletromagnéticas são ondas. O espectro eletromagnético é formado por ondas. Bom, se ele é formado por ondas, todas as ondas têm velocidade, comprimento de onda, amplitude, todas as características dos fenômenos ondulatórios,
reflexão, refração, difração, polarização, interferência construtiva, destrutiva, ressonância, tudo que acontece com uma onda, as ondas eletromagnéticas também apresentam, tá? Então, todas aquelas particularidades das ondas que nós estudamos lá no começo, da parte de ondas, estão valendo para agora, porque as ondas eletromagnéticas são ondas, ok? Uma curiosidade também, o físico Albert Einstein teve êxito no estudo de ondas eletromagnéticas com a descoberta do efeito fotoelétrico, que é quando ele percebeu que onda pode ser entendida também como matéria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, que é um tema bem bacana, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre aquela formulazinha de calcular a velocidade. Nós já havíamos falado. Como eu disse, tudo que vale para ondas em geral, vale para ondas eletromagnéticas, que é um tipo de onda. Então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Vamos continuar usando essa equação. Exercícios. Primeiro exercício. Assinale entre as alternativas seguintes aquela que há exclusivamente, ou seja, somente, ondas de natureza eletromagnética. Vamos analisar a letra A. Raio-X, legal, é uma onda eletromagnética. Raios gama, legal, é uma onda eletromagnética. Ultravioleta, também é uma onda eletromagnética. Vamos guardar com muito amor, carinho e afeto a letra A. Letra B. Ondas de rádio é uma onda eletromagnética. Infravermelho é uma onda eletromagnética. Ultrassom. Som é onda mecânica. Som não é onda eletromagnética. Ah, professora, mas é ultra. Sim, ultra que está acima, mas não deixa de ser som. Então, letra B, errada. Letra C. Onda eletromagnética pode ser luz visível, ultravioleta e som. Não. De novo, som aparecendo. Letra C, errada. Letra D. Infravermelho, ondas de rádio e sonar. Olha o nome. Sonar. Sonar me remete à onda sonora. Sonar é uma onda sonora emitida por navios, por barcos, mas é uma onda sonora. Então, não é eletromagnética, é mecânica. Errada a letra D. Letra E. Ultravioleta, raios gama e infrassom. Infrassom é abaixo do som, mas não deixa de ser som. Então, a única alternativa que me traz ondas que são exclusivamente eletromagnéticas são as ondas de raio-x, raios gama e ultravioleta. Resposta certa, letra A. Ok? Exercício número 2. São características capazes de distinguir um tipo de onda eletromagnética de outro. Intensidade, velocidade, área, comprimento e força. Força? Área? Nada a ver. Então, letra A, errada. Letra B. Amplitude, sim. Perturbação. Não. Perturbação, não. Letra B, errada. Vou pular a letra C, não sei por que, me deu vontade. Que é a certa, né? Letra D. Altura, intensidade, timbre, velocidade e polarização. Não. Polarização é um fenômeno ondulatório, nada a ver. Então, não. Letra D, errado. Então a gente vai ter que voltar na letra C. Letra C. Amplitude, sim. Velocidade, ok. Frequência, joia. Comprimento de onda. Uau, letra C está certíssima. Troféu joinha para a letra C. Então, a letra C contém palavras que descrevem com exatidão as características de uma onda, em especial as ondas eletromagnéticas. Então, resposta certa,
Letra C. Ok. Dúvidas aqui? Deixa eu ver se tem mais um. Não, não tem mais. Só esse número 1 e esse número 2. Gente, é isso. Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em toda a parte de onda, de espectro eletromagnéticos, dando ênfase para ondas eletromagnéticas não são apenas as ondas visíveis, nós temos as infravermelhas e as ultravioletas que não são visíveis, mas ainda assim são ondas eletromagnéticas, tá? E tudo que vale para ondas de maneira geral, vale para ondas eletromagnéticas. Certo? Gente, foi um prazer passar esse tempinho com vocês. Assistam a aula quantas vezes vocês acharem necessário, leiam o material. Os exercícios avaliativos que eu vou disponibilizar são exatamente em cima desta aula e do material que eu disponibilizei. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e espero vê-los presencialmente em breve. Beijo, gente. Até mais.